Bom, vamos resolver então o exemplo 1.1 do nosso livro, né, Resistência dos Materiais, sétima edição do Hibbeler. Esse exemplo ele pede então para determinar as cargas internas resultantes que agem na seção transversal em C. Né? Então, a gente tem aqui o ponto C. Né? Então, inicialmente, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer um corte aqui que passa pelo ponto C. Né? E a gente vai ter que escolher, então, qual é o segmento que eu vou trabalhar. Né? Eu posso trabalhar com o segmento AC ou com o segmento CB. Né? Qual é o melhor segmento para a gente trabalhar? O melhor segmento seria o segmento CB. Por quê? Se eu for escolher o segmento AC, eu teria que calcular aqui as minhas reações de apoio em A. Né? Eu teria a reação de apoio aqui em A, tanto teria uma FY aqui em A e teria um momento aqui em A que eu também teria que calcular. Então é mais fácil eu trabalhar com o segmento CB. Né? Então eu tenho aqui o segmento CB. Nesse segmento eu vou ter a minha distribuição de forças. Né? E eu preciso então encontrar, né, qual é o valor dessa minha distribuição nesse ponto aqui em C. Né? Esse valor a gente consegue facilmente através de uma relação de triângulos. Eu posso falar, né, que 270, né, está para 9, assim como esse valor que eu vou chamar aqui de x está para quanto? Para 6. Né? Então, se a gente resolver essa conta, a gente chega que esse valor de x é igual a 180 newtons por metro. Bom, então eu conheço esse valor dessa distribuição. Eu sei também que essa minha distribuição, né, ela vai ter o quê? Uma força resultante. Né? Então, eu vou desenhar aqui a minha força resultante aqui em vermelho. Tá? Essa força resultante, a gente tem uma distribuição linear, a gente sabe que ela vai estar a 1/3 aqui do meu lado. Né? Então, já coloquei até ela na posição correta. Qual que seria essa posição, então? Seria aqui a 2 metros de C. Né? E qual que seria o valor dessa minha força resultante? A força resultante, como eu tenho uma distribuição que está na fórmula, que tem um formato de um triângulo, né? Essa força resultante vai ser igual a quê? A área desse triângulo, porque a força resultante é sempre a área sobre a curva. Então, qual que é a área do triângulo? É a base vezes a altura dividido por 2. Então, a minha base aqui é 6. Né? A minha altura é o 180 dividido por 2. Então, a gente vai chegar aqui num valor de força resultante de 540 newtons. Tranquilo? Subir aqui um pouquinho. Bom, então eu tenho aqui a minha estrutura. Tá? Nessa estrutura aqui, esse meu elemento C, B, eu preciso encontrar, eu tenho a minha força resultante, ela está atuando aqui, que é 540. É a única força que está atuando nesse meu elemento CB. Né? Vou desenhar aqui no ponto C a minha força cortante, que é o VC. Vou desenhar a minha força normal, que é o NC. E vou desenhar aqui o meu momento, que é o MC. Né? Então eu posso fazer o quê? Utilizar as minhas equações de equilíbrio, minhas condições de equilíbrio, fazer então que a somatória de forças em x tem que ser igual a zero. Bom, a gente não tem forças atuando em x, a gente só tem aqui o NC. Então,
o NC tem que ser igual a zero. Né? Então, em C a gente não tem força normal. Né? Vamos trabalhar agora com o somatório de forças em Y tem que ser igual a zero. Em Y eu tenho meu VC, está no sentido positivo, desenhei no sentido positivo, e tem essa minha carga resultante de 540. Está para baixo, então menos 540. Tenho mais alguma outra? Não. Então, menos 540 igual a zero. Então, o meu VC vai ser igual a 540 newtons. Né? Bom, ele deu positivo, então significa que o sentido que eu desenhei, ele está correto. E por último, a gente vai trabalhar com a condição do momento. A gente sabe que a somatória de momentos em relação ao ponto C também tem que ser zero. Né? Esse momento MC, eu desenhei ele no sentido horário. Né? Pela nossa convenção de sinal, momento no sentido horário, ele é negativo. Então, menos MC. Né? Essa minha força de 540, ele tende a fazer o meu corpo girar no sentido quê? Também no sentido horário. Então, menos a carga que é de 540, vezes qual que é a distância entre a aplicação da minha carga, né, ou a localização da minha força resultante, nesse caso, até o ponto C. Eu tenho uma distância de 2 metros. Isso tem que ser igual a zero. Né? Então, o meu MC vai ser igual a menos 1080 newton vezes metro. Bom, então tá aí as minhas 3 respostas. Né? Força normal, NC igual a zero, força cortante igual a 540 newton e o momento, né, de 1080. Só que aqui ó, a gente tem um sinal negativo. Né? O que significa esse sinal negativo? O sinal negativo significa que esse meu momento ele está no sentido contrário do que eu desenhei. Né? Eu desenhei ele aqui ó, no sentido horário. Então significa que a gente tem um momento de 1080, mas no sentido anti-horário.